Todos acharam? Hebreus 11 e 11. Aleluia. E assim vamos ler, igreja. Hebreus 11 e 11 diz assim: pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Amém? Podem sentar. Glória a Deus. Já inicio agradecendo a igreja, as orações que tem feito pela minha vida, pela vida do meu filho. Graças a Deus, ele já saiu da UTI, já está no apartamento e agora só aguardando receber alta. Graças a Deus. Então eu agradeço a todos que oraram, me ajudaram, e eu preciso ainda de oração por libertação naquela vida, né? Então continue a igreja orando por ele e por mim também, igreja, porque desde de sábado para o domingo que eu tive esse susto, o meu organismo já não é o mesmo. Eu estou com muita ansiedade, muito trêmula, muita dor no corpo, meus músculos estão todos contraídos e meu coração ele não para, ele está o tempo todo, mesmo eu tomando a medicação, mas está em disparada constantemente. Mas eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Na leitura que foi feita aqui no livro de Hebreus, sobre Sara, já é no Novo Testamento. Eu fiz algumas anotações porque vocês sabem, né? Eu estou como um aprendiz ainda. Ainda estou como um aprendiz. Aprendiz de preleitura, né? Que foi botaram lá no encarte. Glória a Deus. E aí a história de Sara na Bíblia é uma das narrativas mais ricas que a gente vai ver de fé, coragem e perseverança entre as mulheres. Aonde Sara ela é reconhecida como a mãe da fé e mãe das nações. Quando a gente pensa logo assim, fala de Sara, eu mesmo, quando veio esse tema, eu fiquei logo assim, meu Deus, falar de Sara, o que eu vou falar de Sara? Porque quando a gente fala de Sara, a gente só vê aquela parte ali onde Sara riu e não acreditou no que os anjos foram falar para Abraão, seu esposo. E aí a gente, quando a gente vê a figura Sara, a gente automaticamente vê o seu esposo, porque seria mais fácil a gente falar da história do marido de Sara, de Abraão, porque é o que é mais relatado para as nossas vidas como o pai da fé. E a gente não tem esse costume de reconhecer Sara como a mãe da fé e a mãe de grandes nações. Aleluia, glória a Deus. Então, no capítulo 17 de Gênesis, é onde ali Deus faz a promessa a Abraão. E eu fiz as anotações aqui, que em Gênesis, no capítulo 17, eu vou ler o 15 e o 16, que diz assim: porque o 15 diz: disse Deus, mas a Abraão, a Sarai tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então, nesses versículos aqui, é onde Deus ele faz a promessa a Abraão, mas ele diz assim, olha, Sara vai conceber um único filho. Ele não diz que Sara vai ter mais filho, ele diz assim, eu vou te dar um filho através da tua mulher. Mas em seguida ele diz, ela será mãe de uma grande nação. Dessa mulher vai sair povos e reis. Então, ou seja, através desta mulher, através do que eu te chamei, Abraão, a mulher que eu coloquei do teu lado, ela também será mãe de uma grande nação. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus ele muda o nome
de Sara, de Sarai para Sara, ali é onde essa mudança de nome tem um significado de princesa ou mãe de grandes nações. Então, cada nome ele tem um significado. Então, cada chamado de Deus tem um propósito. A nossa série, né, se inicia hoje, a série das mulheres da Bíblia, e é sobre fé, coragem e perseverança. E eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, qual é a fé de Sara? Qual é a perseverança de Sara? Porque quando a gente fala logo de Sara, vem essa parte de Sara ter ido ali da promessa, que ela não ia acreditar, né? A passagem onde Sara dá seu marido para uma outra mulher, para sua serva. E aí eu fiquei pensando, mas o Senhor ele me fez vir lendo, e quando eu fui ali para o hospital, eu disse, eu vou botar minha Bíblia e o meu caderninho e vou. E naquele momento ali Deus falou comigo. Deus falava assim ao meu coração, é uma Sara que ela tem fé, coragem e perseverança. A coragem que ela teve de pensar que ela não seria capaz de querer ali driblar os planos de Deus por ver a incapacidade, isso foi um ato de coragem dela também. Porque qual é a mulher que pega seu marido e dá para outra mulher? Então foi um ato de coragem de Sara. Mas a primeira pessoa a rir quando foi feita essa promessa foi o próprio Abraão. Aqui no 17, que eu li agora acima, eu li o 15 e o 16. E aqui no 17 e 17, eu vou ler o 17 e vou ler o 19. Diz assim, quando Deus fala que Sara será mãe de nações e rei de povos sairão dela, no 17 vai dizer assim, então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. Riu-se e disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara de idade de 90 anos. O primeiro a rir quando teve essa promessa foi Abraão. Ele não acreditou que seria possível. Ele já com 100 anos, Sara com 90 anos, e ele riu no seu coração. Né? Quando a gente, essa palavra vem logo automática, a gente só vê Sara rir, Sara não acreditar. Mas Abraão ele também chegou a duvidar em seu coração. E ele pensar, como pode? Eu já com 100 anos, porque aqui temos homens e mulheres que conhecem o seu corpo, sabe que não tem mais aquele vigor de antes, de quando era mais jovem. Então, principalmente homem, né, quando vai envelhecendo, perde a força, a mulher ainda fica naquela ativa de varrer, de lavar. E aí Abraão já aos 100 anos, ele olha para si mesmo e ri e diz, como será que vai ser isso? Aleluia. No 19, e disse Deus, na verdade Sara, tua mulher, te dará um filho. Aleluia, glória a Deus. Aqui Deus, nessa passagem, nesses versículos que eu li, é onde Deus ele sela a promessa que ele fez a Abraão no capítulo, no capítulo 15, no verso 5. Quando ele chama Abraão, né, no 4 ele diz, Abraão ele estava ali pensando que ele não ia mais ter filho, que ele ia deixar ali os seus bens para uma outra pessoa. Ele jamais acreditaria mais que ele seria pai. Ele pensou que a sua herança seria para um mordomo, por causa da idade dele que já era chegada. E o Senhor diz a ele, mas aquele que de ti será gerado, ele diz, olha, é você que vai gerar a promessa, é de você que a promessa será gerada. Às vezes a gente não acredita mais que nós somos capazes de gerar a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Chega uma época em nossa vida que a gente acha que já chegou o momento de estacionar ali e que a promessa não vai mais se cumprir. Tem um momento que a gente
a olhar as nossas limitações, a nossa idade, o tempo que já passou, e a gente pensa que aquilo ali já não é mais pra gente. Aleluia, glória a Deus. E aí no capítulo 15, no 5, então o levou fora e disse, isso aqui foi Deus que pegou Abraão e disse, agora olha para o céu e conta as estrelas, se podes contar. E disse-lhe assim, será a tua semente. Como pode o Senhor fazer a promessa a Abraão, dizer que ele só teria um único filho, e esse seria o filho da promessa, e ele depois diz a Abraão, olha, conta quantas estrelas tem no céu, porque será a tua descendência. E a estrela do céu hoje somos nós que estamos aqui. As nossas vidas, que é incontáveis, porque é grande, é o povo de Deus hoje na terra. Que somos sementes de Abraão, propósito de Deus na terra, mas com a promessa que foi feita a Abraão lá atrás. E temos a nossa mãe da fé, que é Sara. Você vê que quando Deus faz a promessa a Abraão, não tinha como ficar de fora a mulher. Não tinha como ele excluir a esposa de Abraão. Porque quando ele disse assim, olha, Abraão, sai da tua parentela, toma a tua esposa e vai para uma terra. Então aí ele está dizendo, olha, o propósito, quando eu chamo para fazer a promessa, automaticamente é feito para a esposa também. Então não tem como Deus chamar o meu esposo e eu não ir junto. Não faz sentido. Por muitas das vezes, igreja, eu relutei em dizer, eu não vou fazer a obra. E meu esposo, ele está lá atrás, que veio honrar aqui, né? A esposa. Porque ele é prova disso. E muitas das vezes eu vi Deus usar pessoas para ele, e dentro do meu coração eu ri, fez Sara. E dizer, esse negócio não é para mim não. Isso não é para mim, a promessa é para ele, como vai ser? Porque eu não vou, eu não quero, e eu não faço. Mas eu quero dizer para vocês, mulheres, algumas que o esposo talvez não seja nem convertido ainda, mas quando Deus sempre faz uma promessa para a tua vida, automaticamente o teu esposo está incluído. Aleluia. E quando ele faz uma promessa para o marido, automaticamente você também está incluída. Não adianta aqui você dizer, mas o meu marido aqui é pastor. Não, você está incluída também no negócio. Não queira correr não, porque não tem como. Quando ele chama o marido, automaticamente você tem que ir junto, porque Deus, ele une vidas através de um propósito. Não tem como um propósito de Deus se cumprir na vida de um e não se cumprir na vida do outro. Então, para isso, Deus faz os dois caminharem juntos. E Deus, ele dá essa estrutura às nós mulheres, para que a gente tenha a sabedoria de resistir. E ali a gente, vocês sabiam quem é a gente que ensina o marido? Termina a gente sendo professora deles. Eu sei que tem uns homens aqui que talvez até discordem comigo. Só que se a gente tivermos firme na presença de Deus, seguindo o propósito do Senhor, se a gente tiver a sabedoria que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, nós, através das nossas vidas, ensinamos aos nossos maridos. Ainda que eles não queiram aceitar algum conselho que a gente dê, mas lá na frente ele vai dizer, bem que você falou. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que é raro o marido ter que aceitar. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler aqui o capítulo 18. Aleluia. No capítulo 18 e o 9, essa passagem é a que a gente mais conhece quando fala de Sara. Entre essa e a do caso de Agar com Ismael. Mas essa daqui é uma que a gente sempre traz para as nossas vidas. Que diz assim, né, no 9, 18, 9, que diz assim. Eu estou olhando o 9. E disse-lhe, onde está Sara? Isso aqui é quando o anjo faz a visitação. Foram 3 anjos visitar Abraão. E ele disse assim, disseram-lhe, aonde está Sara, tua mulher? E ele disse, ela aí está na tenda. E disse, certamente tornarei a ti
ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, e já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Esse daqui, essa parte aqui, quando Sara ri, seria o natural, igreja. Ela olhar para aquelas condições. Esse sorriso de Sara aqui não foi um sorriso de não acreditar em Deus ou debochar. Ela riu com ela mesma, como Abraão também riu lá no início. Ela disse assim: como pode? Aqui a gente sabe que tem criança, então vou bem ser sábia nas palavras, mas nós mulheres e homens, a gente sabe que vai chegar uma época que a gente não vai ter mais o deleite com o nosso esposo. Vai chegar aquela época que vai ser cessado. A gente vai viver como companheiros dentro de casa. Isso é o casamento. Então Sara, ela disse assim: olha, como pode? Eu já estou numa certa idade, os costumes, que é aquele período que a mulher tem todo mês, já se encerrou. Como é que eu vou ter um filho? A gente hoje sabe que a tecnologia está avançada, mas naquela época não tinha tecnologia. Hoje em dia implantam óvulos nas mulheres, só basta ter o útero. Hoje em dia eles implantam, você vai lá com dinheiro, você até escolhe o sexo do bebê. Eles vão lá e implantam, mas naquela época não tinha isso. Então ela olha para ela naquele momento ali, da mesma forma que Abraão olhou para ele, e automaticamente ele pensou: como é que eu vou dar um filho, fazer um filho na minha esposa se eu já não tenho mais vigor? Então, quantas das vezes a gente olha para nós mesmas, a gente olha a circunstância do momento, a gente olha a nossa capacidade e a nossa incapacidade, e a gente começa a duvidar de nós mesmas e começa até a desacreditar naquilo que Deus prometeu, e a gente começa a olhar a circunstância do momento achando que não é pra gente aquele negócio, no sentido que a promessa não vai se cumprir por causa do tempo que já se passou. Às vezes a gente até diz: não vou mais nem orar por isso. Aleluia. Mas eu quero te dizer que quando o propósito é para a nossa vida, não adianta nem a gente querer dar um jeito ou querer fazer o contrário. Porque o propósito, quando é na vida da gente, a promessa ela tem que se cumprir. Mas é no tempo determinado do Senhor. Não é no nosso tempo. Sara, ela quis também em um determinado momento, quando ela olhou para ela mesma e ela viu que ela talvez não fosse capaz de gerar um filho naquele momento, ela foi querer fazer do jeito dela, ali olhando para uma serva e dizendo: não, eu vou agora agir do meu jeito. Aleluia. Ela disse assim: olha, vai ser da minha maneira, eu vou dar ela e eu vou fazer com que a promessa se cumpra na vida do meu marido. E não pense que a promessa vai se cumprir na vida do seu marido, na vida do seu filho, ou até mesmo na sua vida, você querendo fazer do seu jeito. Porque o que tem de você passar, você vai ter que passar. Porque o que foi reservado para você vai ter que se cumprir. Outra pessoa ela não vai ocupar o teu lugar, outra pessoa não vai passar por você. Porque o chamado é seu, a promessa é sua, então quem tem que passar é você. Agora, para passar pelo chamado, é onde entra aqui o tema. A gente tem que ter coragem. A gente tem que ter coragem para enfrentar, porque a promessa ela é cumprida através de propósitos. A promessa ela só é cumprida na nossa vida através de propósitos. Não adianta a gente querer achar que a gente vai chegar na promessa sem passar pelo propósito. Não tem como a gente chegar lá. E para a gente passar pelo propósito, a gente tem que ter fé. Porque se a gente não tiver fé, a gente não consegue. Quando eu estava nesse propósito dessa semana, e eu já bastante preocupada, porque a gente gera essa ansiedade, a ansiedade natural, porque eu tenho uma ansiedade que é uma doença, mas a ansiedade natural da gente ficar naquela inquietação de como vai ser, o que é que eu vou dizer. E aí a gente começa a ler tantas coisas e cada hora é uma coisa diferente. E um dia eu li a Bíblia era de um jeito, quando eu já ia ler parecia que trocaram tudo, que já era outra leitura que eu estava fazendo.
a leitura, deixar um esboço. Aí meu esposo disse assim, vamos dar um passeio na praia? Eu disse, bora. Aí a minha mente, quando eu chegar, eu vou direto organizar minhas coisas, que no domingo eu vou dar mais uma lida, na segunda também, mas na terça eu tá a pregadora. Eita, glória, eu creio que Deus chegou lá. Eu creio que eu tinha sentido mal, mas é verdade. Aleluia. E aí, quando chega no sábado de noite, a gente foi levar minha sogra em casa, que ela se mudou, e quando a gente chega ali no posto, eu recebo uma ligação da história que alguma das irmãs, que os irmãos talvez não saibam, do meu filho, né, do acidente dele. E aí eu fiquei tão nervosa, gente, porque como ele desmaiou, as pessoas pensavam que poderia ter acontecido algo pior, né? Porque ele desmaiou, na verdade, pelo medo, ele é muito medroso. Quando ele sofreu o acidente, Deus até colocou a mão e quase que um ferro entra no lado do peito dele, bem no coração, ainda ficou um buraquinho lá. E o ferro pontiagudo ficou bem assim, parado só na parte superficial. E aí eu liguei pro meu sobrinho correndo, porque o rapaz ligou para mim, nem me conhecia, destravou com a digital dele o celular, conseguiu ligar para mim. E eu disse assim, faz uma chamada. Aí meu sobrinho fazia, não, tia, acho melhor não. Aí a sogra dele liga para mim, aí eu disse, eu vou fazer vídeo para vocês mostrar aí, bota para mim falar com ele. Não, ele não vai fazer não. Aí ficava aquela situação. Aí meu sobrinho vai e manda, disse assim, ó tia, ele tá bem. Aí acordou, ele disse, ele tá bem. Mas porque a perna dele não é legal não. Aí aquilo ali já, aí manda uma foto pra mim. Porque já mandar pra minha nora manda pra mim, quando eu vou olhar, eu vi como se fosse um ferro enfiado na perna dele, minha gente, você não tem noção. Aí fiquei daquele jeito, muito nervosa, chorei bastante, eu fiquei extremamente descontrolada. Aí a minha filha também tem passado um processo muito grande, ela também ficou super nervosa. E ela está cuidando dele lá no hospital. Deus está tratando com os dois aí. Eu creio que Deus vai usar a gente aí para vocês. Aleluia lá. E aí, naquele momento, quando eu fui arrumar minhas coisas para ir para o hospital, eu disse, a minha Bíblia. Eu vou levar minha Bíblia e meu caderno. Porque eu preciso ter fé. Porque naquele momento que veio, que eu lembrei que hoje era o dia de eu estar aqui, na mesma hora veio assim, vai lá no grupo, diz assim, irmão, que tu vai agora correndo lá para o lado de Paulista, onde teu filho está, que arrume, porque um tempo para a irmã Terezinha que arrumar outra pessoa para pregar no teu lugar. Aí veio aquela voz assim, porque tipo, era para mim só estar preocupada e não nem pensar em outras coisas. Mas você vê como o inimigo ele é sujo, ele soprou no meu ouvido assim, para mim não vir, para mim sair do propósito. Para mim sair do propósito. E eu disse, eu vou botar minha Bíblia, eu vou botar meu caderno, mesmo que ele ainda esteja lá sem fazer cirurgia, mesmo que ele esteja sem fazer nada, eu vou ter que ter fé, eu vou ter que ter coragem. E eu vou ter que viver essa promessa. Aleluia. Porque foi para isso que o Senhor me chamou. E eu não vou correr da promessa. Eu não vou correr do propósito. E eu não vou perder a minha fé. Aleluia. E ali Deus já foi fazendo tudo, igreja. Deus já foi preparando tudo. Não deu tempo nem de eu chegar lá, porque Deus preparou a transferência dele sem eu chegar lá. Quando eu cheguei, ele já estava no hospital bom. Quando eu cheguei lá, o médico, assim que eu cheguei, o médico já chegou e disse, olha, aqui a gente não vai botar gaiola não, aqui a gente vai botar uma placa de titânio, seu filho já vai sair daqui andando. E aí eu pude novamente dizer para ele do amor de Deus. Aí eu pude dizer, olha, comecei a falar para ele de Deus, e ele começou a chorar, porque assim que ele conseguiu falar comigo, ele sabia que eu estava super preocupada aqui, que a sogra dele disse, olha, tua mãe está lá que não consegue nem vir, porque ele disse, do jeito que você está, eu não vou lhe levar, porque a minha ansiedade, ela é generalizada, ela ataca os meus nervos, e aí eu não controlo, meu corpo se estremece muito, e aí ele disse, você não vai sair daqui, primeiro que eu não vou dirigir para você, e segundo que você não vai dirigir assim, do jeito que você está. E aí foi o tempo de Deus preparar as coisas e botar tudo no lugar. Quando eu cheguei, aí ele mandou uma mensagem, foi quando eu escutei a voz dele, meu coração se acalmou mais, e ele disse, mãe, me perdoa. Ele disse, mãe, me perdoa. E eu disse, meu filho, você já está perdoado. Ele disse, eu prometi à senhora que nunca mais eu ia fazer
porque Deus, mais uma vez, Ele te deu livramento, pelo amor que Ele tem à tua vida. E aí, aquele momento ali, igreja, eu estou falando isso, mas com um ato de fé. Não é só saindo aqui da mulher da Bíblia, porque a gente está falando das mulheres da Bíblia, mas as mulheres da Bíblia, ela teve a história dela para ser contada hoje, para transmitir a fé para nossas vidas. E foi através já dessa série que eu agarrei essa fé. Porque como eu estava na escala para abertura, eu ainda fiquei muitas vezes indagando a Deus, dizendo, como é que pode? Eu ser a primeira. Gente, eu fiquei questionando. Eu ser a primeira na abertura. Como é que pode ter pessoas que desenvolvem melhor do que eu? E eu ser a primeira, falar logo de Sara. E eu vou falar o que de Sara? E aí Deus fez tudo isso para mim entender que é Ele que faz. E que a promessa dele, ela se cumpre. E me fazendo entender que eu tenho um chamado. Porque quantas vezes eu olhei para mim mesmo e não quis aceitar ou não quis entender esse chamado. De querer desistir no meio do caminho. Quantas vezes eu perguntei a Deus, qual é o meu chamado, qual é o propósito do Senhor na minha vida? Quantas vezes? E ali eu falando de Deus tudo, comecei, Deus foi me usando ali palavras para meu filho. E aí o maqueiro chegou e disse, chegou a hora de me levar para o quarto. Quando a gente subiu no elevador, era no 7º andar, o maqueiro, ele chegou e disse assim, isso foi o quê? Foi moto? Aí ele fez, foi moto. Aí ele fez, quantas das vezes Deus te livrou, menino? Quantas das vezes? Essa pode ser a última vez, e foi o que eu tinha dito para ele. Aí ele começou a falar, igreja, tudo que eu tinha dito. Aí meu filho já começou a chorar. Ele disse, você está falando tudo que minha mãe acabou de me dizer. Aí ele disse, sim, é porque Deus está confirmando. Eu não te conheço, eu não conheço a tua mãe. Aí ele começou a chorar, porque eu comecei a lembrar para ele de tudo que eu passei na gestação dele, para poder ele nascer. Os momentos de dores, eu apenas com 16 anos, com depressão gestacional, e depois eu tive depressão pós-parto. Aonde eu, como mãe, rejeitei ele, mas o Senhor nunca rejeitou. Aonde Deus fez eu passar todo o propósito para poder ter ele, e hoje ele está naquela situação, mas é por um propósito de Deus. E eu disse para ele, assim como eu sou tua mãe, não desisti de você, o Senhor também não desistiu. Aleluia, glória a Deus. Então, igreja, tem um tempo determinado para Deus fazer tudo isso se cumprir. Às vezes a gente fica na ansiedade de querer que as coisas aconteçam rápido, que aconteça no já, no agora, no imediato. Às vezes a gente pode olhar para alguém da nossa família e a gente achar, eu acho que aqui tem mães que já estão até vivendo as promessas, que já tem visto Deus fazer na vida dos seus filhos, que o mundo desacreditou, mas ela não desistiu. Aleluia. E aí Sara, ela viveu o propósito de Deus com a promessa, mediante a fé e com a coragem de seguir seu marido, Abraão, por onde ele foi. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ler aqui o capítulo 21, o versos 1 e 2, para concluir. Talvez eu não falei algo que você gostaria de ouvir, ou com uma eloquência, mas cada um tem o seu jeitinho, né? Eu estou aprendendo, já disse na igreja, para não aprender. Aleluia. No 21 de Gênesis 1 e o 2 diz assim: e o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Igreja, é o tempo determinado do Senhor. Não adianta a gente querer passar na frente do Senhor. Não adianta a gente querer criar uma situação para aquele momento na nossa vida acontecer. Não adianta a gente
Hebreus, que já é no Novo Testamento. É no Novo Testamento, aonde diz que Sara, ela concebeu e deu à luz, e é conhecida pela sua fé e perseverança no Senhor. Aleluia. Eu já encerro a minha participação da leitura da palavra de Deus, porque eu gostaria de louvar o hino, que eu disse ao pastor Zé desse tempo. Agora eu vou querer a cópia do seu celular. Então, que nesta noite, igreja, a gente tenhamos fé para passar no propósito com coragem e viver a promessa. Aleluia. Porque o tema foi bem escolhido. Não só falar das mulheres da Bíblia, mas a gente poder ter a experiência da fé, a coragem, que é uma perseverança. Você tem que ter coragem para perseverar, porque muitos desistem, perdem a coragem de orar, a coragem de permanecer, a coragem de estar ali na presença do Senhor. Aleluia. Então, que nós saímos daqui nesta noite com fé, com coragem e com perseverança para seguir e viver a promessa do Senhor. E aí? E nessa noite a gente, tudo aquilo que vem atrapalhar a gente de viver essa promessa e esse propósito, vem nos segurar nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Quem souber me ajuda aí, igreja, porque eu nem saí, só sei cantar em casa isso. Glória a Deus. Senhor, se há mágoas em meu coração, cura. Pois eu sinto que... Ah, tá. Eu acho que vocês mexeram aí, ó. Trabalhou. Me ajuda aí, cura da manhã da salva. Isso daí, ó. Me ajuda, tem aí, pega o microfone para me ajudar. Senhor, se há mágoas em meu coração, cura. Pois eu sinto que a decepção me feriu, e as feridas que estão aqui dentro não querem deixar. Senhor, diminui essa dor que carrego aqui dentro do peito, pois às vezes parece que eu não vou suportar. As lembranças da minha memória me fazem chorar, mas sei que estás aqui. Podes me ouvir, preciso de forças para continuar. Segura minha mão pra eu não desistir, Tá doendo tanto, quase não consigo suportar a dor. Então imploro pelo seu amor, Senhor, reforça a minha estrutura. E se tem mágoas aqui dentro, cura. Aleluia. Senhor, diminui essa dor que carrego aqui dentro do peito, pois às vezes parece que eu não vou suportar. As lembranças da minha memória me fazem chorar, mas sei que estás aqui, podes me ouvir e vai me ajudar. Preciso de forças para continuar. Segura minha mão pra eu não desistir, Tá doendo tanto, quase não consigo suportar a dor. Então imploro pelo teu amor, Senhor, reforça minha estrutura. E se tem mágoas aqui dentro, cura o meu coração, preenche cada espaço com o teu amor. Tira o ressentimento e perdoa aquele que me machucou. Dá-me olhos de alegria, me ajude a superar. Eu sinto na alma o medo de recomeçar.
oportunidade e que nós possamos entender que nós mulheres somos chamadas para estar ali fazendo um propósito de Deus, cumprir um propósito diante dele. E as casadas do lado dos maridos não fujam, e as que o marido ainda não está na presença, é momento da gente estimular essa fé para que o Senhor faça cumprir a promessa na tua vida. Amém. Agradeço essa rica oportunidade. 9 horas em ponto. Glória a Deus.